Pronto, gravando então. Então, assim, ó. Eu vou te ensinar a compartilhar a tua tela comigo. Tá. Eu vou te dizer o caso, tá? Tu vai anotar o que tu quiser na tela. Eu vou desligar a minha câmera e o meu microfone e tu vai fazer o teu rascunho sempre na tela do computador. Porque eu vou... Tá. Eu não vou anotar nada aqui, vai ser tudo no computador. Não, tudo no computador. Por quê? Tá. Porque eu vou vendo a tua linha de raciocínio e eu não tô Tá. avaliando o teu rascunho. Eu só tô vendo a Tá. linha de raciocínio. Aí Tá. depois que tu fizer lá o teu rascunho que tu quiser, que não precisa ficar corrigindo o erro de português, de digitação, nada disso, bem para o teu olhar mesmo ali, tá? Tá. Depois que tu fizer tudo isso, tu vai montar a fórmula do teu cliente, do caso da prova. No caso assim, ó, tu vai montar conforme tu escreve a fórmula para o teu cliente. Não precisa Tá. colocar posologia, não precisa colocar logo, não precisa colocar as recomendações, essas que vocês, né? Nada Tá. disso. Porque isso eu sei Entendi. que tu vai botar e a Sim. posologia eu sei que tu vai conversar de acordo com o cliente, enfim. Tá. O importante é que eu saiba que da forma que tu me disse assim, Lauren, terminei, já tá ali a fórmula, do jeitinho que o farmacêutico ia ler. Eu preciso Tá. ver que o farmacêutico vai saber ler essa tua fórmula bem direitinho, tá? Beleza. Joia, querida. E aí depois, mesma coisa com o caso 2. São 2 casos na prova, tá bom? Tá. Então, Beleza. assim, tu vai passar o mouse na tela, embaixo tem um ícone do microfone, tem um ícone de uma câmera e mais pro meio tem um quadradinho com uma flechinha. É o share screen. Isso. Tá. Então, clica ali, aí aparece share, Tá. dá OK. Tá. Pronto, Assim? iniciou o compartilhamento. Aí Tá. eu tô vendo uma tela, não sei que tela é essa, que diz aí prova, acho que é o teu lembrete. Isso. Aí tu abre Tá. qualquer coisa, um Word, um documento de notas, qualquer coisa que tu possa escrever em texto que eu vá te acompanhando. Não sei que documento que tu usa geralmente. Tá. Abri um Word Aí. aqui. Perfeito, já abriu. Beleza. Então coloca aí, caso 1. Deixa eu ver aqui. É uma mulher de 43 anos que está Tá. separada há 4 anos Hum. e tem um novo namorado. Só que ela fica achando que esse novo namorado está traindo ela. Ela fica com um pensamento meio paranoico. E o ex, de vez em quando, resolve querer assombrar. Procura ela, diz que quer ver. Me parece assim, ela não foi muito clara, mas me parece que houve traição nessa separação, tá? Então, houve traição, ela se separou, tá há 4 anos separada, e ele de vez em quando resolve dizer para ela que tá com saudade, que quer ver ela, que quer ir na casa dela. E aí, ela fica culpada, né? Ela tem vontade de ver ele, acho que algumas vezes ela até já cedeu, mas aí se sente culpada, e aí fica sofrendo por esse triângulo que existe dentro dela, né? E também sofre porque ela sabe que ela é paranoica com esse atual e ela sabe que não é por nada que ele fez. Ela sabe que é porque ela tá traumatizada do relacionamento passado. Uhum. Aqui Então, eu prova e achei, capítulo. aqui nas anotações eu achei que sim, foi uma traição, tá? Tá. Teve uma traição aí, peraí. Então, mulher de 43 anos, separada há 4, tem um novo namorado, mas acha que está sendo traída. É, O ex de vez em quando aparece, houve traição no primeiro caso. Ela se isso. sente culpada. Já cedeu algumas vezes, ou seja, ela também traiu nesse relacionamento atual.
ela não deixa claro. Tá, não Ela já deixa claro. cedeu a vontade de. Porque assim, ela fica mexida e ela já cedeu essa vontade, nessa, esse pedido de ver ela já cedeu. Tá. Mas ela não deixa Uhum, claro que, entendi. Uhum, tá? beleza. Então, eu vou. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão eu vou desligar a minha câmera e o meu áudio. E qualquer coisa eu tô aqui. Se tu precisar, tu me chama que eu ligo Tá. de novo. É só isso para esse primeiro caso. Isso. É o mais. É o Tá, mais presente nela, assim. tá. Tá? Vamos ver. Ela, em função disso, assim, o que ela se mostra? Se mostra ansiosa, se mostra culpada, se mostra indecisa, Tá. né? Com essas coisas de Uhum. expectativa, de, assim, será que eu vou ter um relacionamento? Será que eu vou saber construir um relacionamento? Novo. Isso, né? Uhum. Tá, Tá? tá ótimo. Então, eu vou desligar aqui. Beleza. Qualquer coisa, tô aqui, tá? Qualquer coisa me Tá, chama que eu tô ouvindo. beleza. Beleza.
Aqui embaixo eu já posso começar a colocar a última fórmula ou deixo esse rascunho e faço numa nova? Pode deixar aí, pode deixar. Posso? Pode. Tá. É importante porque daí a gente vai voltar, se a gente tiver que voltar e olhar alguma coisa do que tu anotou no caso, a gente vai olhar para se guiar. Depois a gente vai conversar sobre a fórmula, entendeu? Então pode deixar as tuas Beleza. anotações, tá? Beleza. Então, tá.
Olha, acho que tá bom. Bem, tá. Tu quer me falar sobre o que, algumas Eu coisas que tu pensei. pensou aí que eu vi que tu botou, tirou, botou uma florzinha nova aí agora no último Eu vou falar o que eu momento? pensei, tá? Tá. Vamos lá. Então, primeiro, eu pensei no Cherry Plum, porque ela tá muito confusa com toda essa situação que ela tá passando, Uhum. né? Sim. Honeysuckle, porque ela tá no relacionamento presente, mas ainda ela olha para esse relacionamento passado. Uhum. Como você mesmo disse, ela sente muita culpa, essa culpa se repete. Então, com certeza, é um sentimento que ela traz de outras vidas. Então, vou tratar a culpa de hoje e cortar essa culpa que pode vir de uma vida passada. Tá, joia. Ela foi traída no primeiro relacionamento. Não está claro que ela foi traída nessa, mas ela tem um sentimento que ela pode ser traída. Então, usaria a boa Deus aí. O Perfeito. Bleeding Heart, que esse coração não foi curado, está partido ainda, né? Uhum. Aí eu pensei, a Greenwood, que ao mesmo tempo que parece que está tudo bem, não tá. Mas é uma flor que talvez eu poderia até descartá-la no momento. Acho que não é até o mais. Foi aí que me deu dúvida. Talvez não seja né, a primeira situação a ser tratada, como você mesmo diz. A gente tem que olhar primeiro o que está batendo, né? Uhum. E o Star of Bethlehem por todo esse trauma vivido. Aí eu coloquei a Zinnia, veio a Zinnia, para ela ter mais leveza com os relacionamentos, que parece a questão do amor, enfim, Uhum. tá sendo sempre uma coisa pesada. E acho que primeiro por ser amor tem que ser uma coisa boa e leve, e ela ter uma leveza maior na vida. Então, Sim, foi o que eu pensei. tá. Bom, assim, fica claro que se ela tá num novo relacionamento, ela tá tentando fazer com que algo, né? Tipo, ela tá usando uma máscara aí. Sim, Usinha, o que que eu vou te dizer? Não é que esteja errado, mas tá. essa linha de raciocínio, o que que eu te levaria a pensar? Tu significou isso como o amor que tem que ser mais leve. Ela tem que ser mais leve com ela tem que ser mais leve com os aprendizados. Mas talvez não seja amor. Por quê? Porque ela sequer se curou, ela não está inteira, Sim, né? sim. Então, A Zinnia seria dispensada no momento. Tá. não é que seja dispensada. Não é Tá. dispensada. A fórmula está muito boa, não é isso. O que eu quero te levar a refletir é a justificativa que tu deu aqui para a Zília, tá? Entendi. Pela questão do amor. Aí a gente vai vendo pela tua fórmula que tu tem uma coerência de raciocínio que ela tá culpada, que ela tá usando uma máscara, que não sei o quê. Tudo isso é uma visão bem perfeita de tudo, de todo o relato que eu te trouxe. E Uhum. aí isso nos dá essa certeza de que, olha só, ela não está inteira, como eu te disse, ela está tentando parecer que está inteira, tentando refazer a vida, mas ela não está, porque ela está Sim, culpada, porque ela está com o pé lá no passado, porque olha lá, tu botou honeysuckle. Então, não sim. é que seja leve para o amor, porque esse Entendi. relacionamento pode ou não sobreviver. Isso vai depender de como ela vai se reconstruir ela mesma, em primeiro lugar. Sim, Depois ela pode reconstruir esse relacionamento que começou com essas paranoias? Pode, eles podem, né? sim. Mas antes de tudo, ela precisa ser leve com ela, com esse Uhum. aprendizado, com essas feridas do passado, com essa Entendi. história, né? Ela precisa. Entendi. A gente sabe que a gente está tendo uns pitacos de constelação familiar lá na mentoria, né? Então ela precisa honrar quem veio antes, ela precisa honrar esse relacionamento. Não importa que teve uma traição, foi um Sim, relacionamento, né? sim, Faz parte da sim. história dela. Nós somos a soma Uhum. dos nossos ancestrais mais a nossa evolução. E isso faz Sim. parte do caminho dela, né? Então, enquanto ela não curar essas coisas, ela não vai. Não existe amor. Tudo que existe agora de amor é uma ilusão. Se é que ela acha que ama essa pessoa, é uma Sim, ilusão. sim. Então, não tá errado, Zínia. Só queria te chamar a Mas eu atenção para entendi esse a olhar. colocação, né? Em relação ao que ser leve. Isso, Entendi. tá? Tá. Até semana passada, eu te diria que a linha né, uma abaixo da outra, poderia o farmacêutico interpretar, mas por isso que eu trago convidados especiais para as nossas aulas, né? Poderia o farmacêutico interpretar que isso seriam vidrinhos diferentes. Mas eu vou aceitar, porque o próprio farmacêutico convidado nos falou, eu sei que tu estava na aula,
Isso também já fica como correção, fica gravado aqui como correção para as outras coisas. Mas eu sempre entrego assim, com... Aqui tá com a minha letra, mas eu entrego também no digitado, né? Com o mais, tá? Por quê? Porque olha só, esse aqui é o meu modelo, tá? Ele é em papel e ele é o mesmo modelo em meio digital. Se a gente escreve assim, ele fica tão longo que essas letras aqui, essas letras, elas ficam muito pequenininhas. E eu acho muito importante que o cliente leia isso, tá? Que eu não estou cobrando na prova de vocês, porque vocês não têm obrigação de fazer. Eu vejo que a maioria colocou como eu coloquei. Tá ótimo, né? Eu sempre autorizei. Mas vocês não têm obrigação de botar como eu coloquei. Mas alguma orientação para o cliente, acho que é importante. E quanto mais tu fizer assim abaixo, mais reduzidinho vai ficar essa informação que é importante para o cliente, né? Eu não quis dizer aquele dia na aula, até para não parecer indelicada com o Roberto, mas assim, o pessoal da farmácia tem que saber se organizar e eles se organizam super bem depois, né? Eles têm que saber se organizar conforme a recomendação chega, porque o cliente, ele também precisa ter acesso a algumas informações que tá ali, né? Tá? Mas isso só assim, como eu te falei, é título de eu fiz aquele pequenininho, mesmo. até que eu te mostrei, aí a minha ideia, que aí veio quarentena, né, enfim, não se justificando, mais justificando, essa parte sua que você colocou, eu pensei em imprimir alguma coisa e quando for entregar alguma coisa, se for pessoalmente, no atendimento pessoalmente, entregar anexo, porque aí a pessoa sabe que vai ter aquele cuidado. Pode ser. E aí, futuramente, fazer eu achei bem legal esse teu formulário, porque já está lá o que você precisa, né? E mesmo que você vá mandar pelo WhatsApp, né? Pelas formas digitais, já tem ali e em cima, né? Toda a descrição. Mas eu acabei mandando assim para o Roberto aquele dia, mas eu vou começar a colocar uma... Não, mas é isso que eu tô te falando. Eu entendi o olhar do farmacêutico e tal. Só que o farmacêutico, ele pode se organizar ali, o farmacêutico ou né, o pessoal ali, os funcionários. E a gente, o que a gente tem que se preocupar? Com o olhar do cliente também, né? Então, hoje até lá no grupo a gente estava falando a respeito, acho que a Regiane falou assim, mas se a gente chega na farmácia, o atendente vai copiar e vai devolver. Claro que vai devolver. Isso é uma obrigação deles, porque o cliente tem direito de receber se eu quiser saber, Lauren, qual foi a minha primeira fórmula, a fórmula aquela que eu tomei não sei quando, eu tenho que ter anotado, ele tem esse direito. Ou no mínimo eu tenho que ter no WhatsApp dele, assim, olha, tá aqui tal coisa tu tomou. A farmácia, eles têm também, tá? Geralmente eles fazem um cadastro de evolução, assim, do cliente. Ele sabe que, sei lá, em março, a Cristiane pediu na farmácia aqui a fórmula tal. Tu tem como buscar isso. Mas o cliente também pode ter isso. A gente não é de direito do farmacêutico ou de alguém da farmácia reter essa receita, não, essa recomendação floral. Né? Até porque não é uma receita. Se fosse uma coisa de medicação controlada, aí sim. Tá? Não, perfeito. Joia. Então, parabéns por essa fórmula que está muito bem pontuada. Tu pontuou exatamente aquilo que ela precisava e ainda teve esses raciocínios. Eu gosto de ver que tu colocou ali Pine High Soap, escolheu uma, né? Porque realmente isso não... Claro, eu sempre falo para vocês que se vocês olharem, não, mas eu acho que ela precisa das duas. Então vai as duas. Mas num primeiro momento, como elas trabalham as mesmas questões, não precisa ir as duas, né? Tá? Beleza. Ok. Então coloca aí, caso 2. Aqui é outro caso. Tempo que eu não faço uma prova, viu? Que coisa. Não, eu acho engraçado que vocês ficam nervosas, algumas não sei o que. Eu digo, mas gente, qual é o problema? É que assim, ó, a prova, eu obviamente não desconfio que ninguém não tenha passado pelo estágio de verdade. Eu não desconfio que alguém tenha feito o formulário do estágio e me mandado lá, né? Com outra pessoa. Como, né? Não, realmente eu não desconfio disso. Só que não é a minha confiança, né? Se um dia a lei mudar, tem aqui essa gravação, que depois vai ficar na plataforma, que a Cristiane estava aqui comigo, que consultou o material, que a gente está aqui discutindo o caso, que a gente discutiu até como é que se entrega para a farmácia, tudo isso, entendeu? Sim. E aí não tem como questionar.
Por isso que eu Sim. gosto que seja no computador, porque vocês compartilham a tela. Eu gosto, tem que ser com câmera ligada para que isso fique comprovado, né? É Sim. mais por uma preocupação de vocês. Seria bem mais fácil para mim estar fazendo qualquer outra coisa nesse horário, ou estudando, ou não sei o quê, ou atendendo um cliente, do que estar aqui com vocês. Mas eu acho que é super diferencial a gente ter essas comprovações, Com tá? certeza, querida. Com certeza. Então vamos ver. Caso 2. Tá. Uma jovem senhora de 53 anos. Tá. Ela diz que tem um complexo de inferioridade. Ela tem muita vergonha da situação financeira da família, porque ela já trabalhou, ela trabalhou desde cedo, tá? Mas hoje ela não trabalha mais e o marido, ele tem uma posição social bem legal, só que ele trabalha numa grande empresa Tá. que foi questionada pela justiça, tá? Essas coisas de políticos e não sei o quê, e aí parece que ficou alguma coisa meio mal entendido, e então ela tem vergonha. Hoje ela se sente assim, porque quando todo mundo sabe que na família dela, ela hoje não trabalha, quem trabalha é o marido, e sabe da onde vem o dinheiro, que é dessa empresa que ele trabalha, já. Então ela se sente assim, tá? E ela que foi questionada sobre essa questão, sobre da onde essa parte política que você falou, só queria que Não, você não. repetisse para mim. A empresa do marido foi questionada na justiça. Ah, tá. A empresa do marido. É. Beleza, tá. Não, Isso que eu não tinha não, a entendido. empresa não é do marido, tá? Mas a empresa que o marido trabalha é uma Tá. grande empresa, vamos dizer que é Uhum. uma Tá. multinacional, Beleza. e isso Uhum. foi questionado na justiça e foi público o negócio. Né? Tá. Então, porque quando é coisa de política, Tá. são essas empresas que até fazem parte de licitações e não sei o quê, então Tá. se tornou público, entende? Uhum. É, ela teve um trauma na infância muito importante, assim, que o pai dela Hum. teve uma crise de agressividade, quebrou toda a casa, brigou com a mãe acho que apanhou também, a mãe dela, né, no caso. Então ele bateu na esposa, ele quebrou a casa, Uhum. e ela se decepcionou muito com esse pai, porque ela tinha, assim, uma idolatria por esse pai. Então ela Uhum. traz isso da infância com esse peso dessa decepção, tá? A mãe Ah. dela, ela se decepcionou com a mãe quando a mãe engravidou. Porque, assim, esse episódio da agressividade do pai, ela era pequena, tinha uns 8 anos mais ou Tá. menos. Aí, mais adiante, a mãe engravidou. Não sei dizer exatamente a diferença que ela tem da irmã mais nova. Mas só que ela Ah. já tinha uma ideia do que era passar por tudo aquilo que o pai tinha, né? Enfim, essa decepção Tá. que ela tinha tido com o pai. E ela se decepcionou com a mãe, porque a mãe engravidou. Como se a mãe Entendi. tivesse que ter sempre aquele trauma do pai, aquele, né? Enfim. Ela também questiona o marido com relação a essa. Ela desconfia um pouco com relação a essa questão da empresa, sabe? Ela não sabe até que ponto ele não sabia de tudo que estava acontecendo dentro da empresa, mesmo que não seja diretamente só ele envolvido, Uhum. ele é funcionário, ela também não sabe até que ponto ele poderia ter evitado, enfim, essas coisas. Tá. Tá? Acho que é isso. Ela tem filhos, ela. Ah, ela tem dor nas articulações. E ela tem filhos e. Hum. Como é que eu vou te explicar?
Relacionamento difícil? Pois é. Não, não é que seja difícil, assim, é que ela se coloca numa situação de vítima sempre, né? Então, como é que eu vou te explicar? Ela A coitadinha. e aí, assim, algumas coisas, os filhos são diferentes, né, dela. E aí, na convivência, às vezes ela se incomoda, mas aí ela, aquela coisa de não consegue botar pra fora, não consegue falar, mas aí se incomoda, também se culpa. Ela sempre procura um jeito de ser vítima. Então, eu me culpo porque a minha filha tá aqui. Aí a minha filha tá na minha casa com o meu neto e eu gosto que eles estejam aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto invadida, desorganizada na minha rotina e não sei o quê. E aí, mas eu me culpo porque eu não podia sentir assim. Sabe? É esse looping, assim, de sentimentos. Acho que é isso. Alguma dúvida? Deixa eu ver. Então, vamos ver. Jovem senhora, 53 anos, completa idade, todas as pessoas da família. Mas trabalha em uma grande empresa, foi questionada a justiça onde ganha dinheiro. Tive um trauma na infância, desviado do pai, quebrou a casa toda, teve uma decepção com o pai e também depois com a mãe, né? Que a mãe engravidou de novo, depois de tudo que tinha acontecido sobre esse surto do pai. Também questionou o marido sobre a questão da empresa, se o marido tem envolvimento com a acontecendo também, tem filhos, mas se vitimiza, não consegue falar com os filhos sobre as coisas que a incomodam. E também tem dor nas articulações. Isso. Acho que é isso, né? Isso. Vamos lá. Tá. Vamos analisar. Boa prova. Vou desligar Obrigada. aqui, qualquer coisa me chama. Tá joia.
Foi pegar o cabo, meu amor, para bateria? Pois já coloquei. Tá. Fiquei com medo de cair a bateria. Já estava pintando aqui, porque como ela usou antes. Uhum. Só está faltando um detalhe aqui. Confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, Lauren. Tá. Deixa primeiro eu te corrigir algumas questões aqui. O Bob, Que eu pus errado? O padrão que a gente refere do sistema, entre parênteses, é BU, BU. Tá. E lembra que os florais da Austrália, a gente tem que sinalizar que eles têm um número de gotas diferente. Que são 7 gotas, né? Isso, tá? Então, tá. tu tem que botar aí. Eu tenho que colocar BU e aqui já coloco ou pode ser depois do parênteses 7 gotas? Não, dentro do parênteses. Tudo dentro sempre, a informação da flor sempre vai ter dentro de um único parênteses. O sistema e o número de gotas sempre ali dentro, tá? Pode botar... Eu aí... bota um G ou... Eu prefiro aí, dentro do parênteses, eu coloco sempre com vírgula para não dar chance de parecer menos ali, sabe? Mas tudo bem, né? É só uma frescura minha aqui, de botar BU, 7G. Eu boto assim. Tá? E Pink Yarrow é com Y. Tu acertou. Não Pink. Tu acertou uma flor que eu sempre tenho que olhar para escrever, que é o Star of Bedlam. Tem tanto H e tanto E que eu sempre tenho que olhar direitinho para ver se eu escrevi certo. Yarrow, esqueceu. Isso, agora certinho. Tá? Beleza, querida. Rockwater e Dandelion. Quero que tu me fale a respeito dessas duas. Por quê? Então, a hora que você falou da articulação, eu pensei que ela é uma pessoa, pensei ela de ser uma pessoa inflexível e pensei na questão das dores. Uhum. Só que eu lembrei também que quando eu estudei que tinha uma florzinha que era própria da artrite, que é o willow, que eu acabei achando aqui. Uhum. Aí até falar, poderia deixar então, por exemplo, nesse momento só o willow e dandelion e tirar o rockwater? Ou poderia também deixar o rockwater? Poderia deixar. Sempre eu vou te dizer que tu poderia deixar, porque se tu entende que aquilo é algo muito presente, e como a gente está falando de um sintoma físico, e sintoma físico a gente sabe que é algo mais enraizado, poderia deixar, tá? Eu opto por, de repente, tirar alguma coisa nesse sentido quando eu vejo que tá muita flor e tudo. O que acontece? Ali tem, eu vi até que tu contou quantas flores tem no buquê. Eu sempre vou falar para vocês que no início eu não recomendo que vocês comecem com mais flores. Por quê? Porque vai ser mais difícil de vocês pontuarem para o cliente. Só que eu tô vendo que tu tem um super raciocínio do que tu tá pontuando, entende? E esse teu rascunho,
Isso é algo que tu tem que ter. Por exemplo, sabe que vocês estão fazendo os casos clínicos dos meus clientes de sabe-se lá quando. Eu não sei, essa agenda é muito antiga, 2018. Eu vi que você estava lendo, eu falei, as primeiras eu achei, acho que ela vai inventar. Depois eu vi você lendo, eu falei, eu acho que ela está pegando um caso de verdade. É que eu fico mesclando, na verdade, aí tem 2, 3 casos juntos, mas eu fiquei olhando aqui. Porque se no início eu pensava assim, eu vou inventar, só que depois eu me perco, não sei mais que idade tem essa criatura, sabe? Nem para mostrar para vocês alguma coisa. Então eu peguei as minhas anotações antigas. Isso aqui era meio rascunho, na verdade. Eu tenho as anotações desses clientes mais organizado num outro local, né? Entendi. Mas isso eu acho que vocês têm que ter, sabe? Porque no início vocês não vão, tipo assim, hoje se eu te mostrar, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Essa minha cadeira faz uma barulheira. Se eu pegar aqui para te mostrar algumas formas da forma como eu guardo, né, a evolução dos meus pacientes. Deixa eu ver aqui o paciente mais antigo. Por exemplo, aqui uma fórmula de 31 de outubro de 2018. É a terceira fórmula desse paciente. Qual foi a fórmula dele? Boa Deusa, Star of Bedlam, Buquê da Transformação, Fórmula do Sexto Chakra, Sálvia. Olhando isso, eu já te digo, ele tinha alguma coisa de estômago. Sim, eu ia falar isso. Tá? Sim. High Soap, tinha alguma coisa de culpa. Califórnia Valerian tinha medo do amanhã. Larkspur tinha alguma coisa com trabalho, a questão da liderança. Assim, não me lembro. Agora eu sei quem é o paciente, eu não me lembro que era exatamente nesse momento. Agora que eu tô lembrando, eu sei que ele passou uma situação de trabalho, que tenho isso na minha memória. Mas eu não preciso resgatar. Eu olho isso e aqui não tá escrito tal coisa porque tal coisa. Sunflower por causa do pai, por exemplo, né? Isso. Só que hoje eu olho e sei. Na época que eu comecei, eu não sabia. E outra, é bom para fixar o conteúdo também, né? Sim. Quando vocês estão estudando, quando vocês estão fazendo os casos. E principalmente porque o cliente pode voltar e perguntar, como aconteceu comigo, que eu sempre cito, né? O caso da Fabíola, paciente. Então, assim, por que aquela flor estava na minha forma? Daí tu vai recorrer tu não vai recorrer ao livro. Tu não vai pegar no Google Sunflower, para que serve? Porque tu vai ter que saber por que Sunflower está ali, naquela fórmula daquele paciente, daquele momento, da data tal que tu atendeu. Entendeu? Então, quando eu falo assim, cuidem para não ter muitas flores, é para ajudar que vocês saibam tangibilizar para o paciente, que saibam mostrar para o paciente. Mas eu sempre falo também que não existe esse limite. Então, eu não posso dizer, tá com muita flor aí, reduz essas flores. Não. E aconteceu até uma coisa engraçada que eu ia mandar no grupo. Eu falei, uma hora eu vou falar isso para Lauren. Outro dia você passou uma fórmula bem pequenininha, né, para Carol Franco, que ela pediu. Depois eu fui dormir com aquilo na cabeça, porque eu estou tratando a minha consulente, que teve o problema lá da traição, lembra? E assim, eu falei, vamos ajudar o marido dela também, porque ele está mais perdido que ela, né? Porque ele teve um filho fora do casamento, né? Agora lembrei. E aí, assim, eu já dei uma vasculhada e vi que tem coisa de pai e mãe para tratar. Então, eu fiz uma fórmula. Só que depois que você falou, aquele dia, eu falei, bom, eu acho que eu não precisaria ter posto todas as flores. Acho que nesse momento o principal teria sido, sabe, a culpa, clarear. Mas eu falei, bom, tudo bem, se tiver em ressonância, vai. Aí eu lembrei disso. Mas, assim, eu me apeguei nisso, sabe, que eu acabei não mandando lá, né, mas aí eu falei, às vezes o menos é mais nesse momento que está mais crítico, né, Lauren? Eu lembrei disso que você falou. Exatamente, era isso que eu ia dizer, às vezes o menos é mais, principalmente quando a gente tem vontade de botar o jardim inteiro dentro do vidrinho da pessoa. Lembra, por exemplo, aquela questão que a gente discutiu bastante no grupo de mentoria, aquele caso da Luana, eu disse, poxa, essa pessoa tem um monte de coisa aqui debaixo do tapete. Sim. Traumas importantes de infância, que se a gente botar 3 flores, ela vai... Nossa, mãe, olha só tudo que estava aqui embaixo que eu estava escondendo há tanto tempo. E aí sim tu vai trabalhando. Então, às vezes menos é mais mesmo. Eu tenho feito isso. Às vezes, não sei o que, 3 flores. Ponto. A pessoa e volta muito melhor. Lembra aquela minha paciente que lá no início, quando eu comecei, isso tem gravado numa aula,
uma paciente com câncer, seu segundo câncer tinha tirado uma mama, não sei o que, eu pensei, meu Deus, vou botar 200 flores no frasco dessa mulher e nem sei se vai fazer efeito. E aí eu recomendei Rescue. Lembra desse caso? Cris. Travou. Ah, eu acho que caiu. Caiu. De repente não te ouvi mais nada e eu não conseguia voltar. Eu também fiquei falando e tu ficou. Daí daqui a pouco eu. Ué, mas ela tá muito parada aí. Eu acho que ela caiu. Me diz até que ponto tu ouviu. Eu escutei, acho que a gente estava falando, né, de repetir as fórmulas, de tomar cuidado para não ser, de repente, o menos é mais. Acho que eu ouvi mais ou menos até ali. Tá. Tem um caso que eu conto no início do curso de uma cliente que foi bem no início, quando eu nem tinha me formado ainda, eu estava estudando os florais, e uma cliente que estava fazendo quimioterapia para o segundo câncer, já tinha tirado uma mama. Tu lembra desse caso ou não? Isso daí foi bem no começo, né? Eu Bem, acho. bem no começo. Então, assim, o que que acontece? Eu pensei, o que que eu vou botar no frasco dessa mulher? Eu vou botar 200 flores e talvez não faça efeito, não é suficiente. Porque Sim. naquela época eu ainda pensava que demorava para fazer efeito, que como ela tomava 4 medicações psiquiátricas e mais a quimioterapia, que o corpo dela estava intoxicado e não ia funcionar. Enfim, eu achava um monte de bobagem, né? E aí, o que que eu recomendei para ela? Rescue. Aí ela voltou 15 dias depois me dizendo: Lauren, eu tenho uma coisa para te contar que eu nunca te contei. E eu gelei quando ela me disse isso. Essa foi a do trânsito. Exatamente. Lembrei Né? agora. Lembrei. Então, São assim, pequenas coisas, né? o que que aconteceu com o Rescue? Curou coisas que ela nem sabia, que ela não achava que tinha cura. Uhum. Aquilo brotou nela, assim, a prioridade do que tratar. Uhum. Tá entendendo? Porque antes eu Sim, não sabia nem o que que eu ia escolher. Bem literalmente, eu ia imagino. botar o jardim inteiro ali. E aí a gente começou a saber o que priorizar. A gente parece que nota mais, enxerga melhor. O próprio Sim, cliente se enxerga melhor. Então, sim, nesses casos assim de muita confusão, muito cabeludo, vamos dizer assim, às vezes menos é mais. sim. E eu tô dizendo isso, e é até bom deixar gravado, porque às vezes as pessoas pensam assim: mas Rescue vai consultar com uma terapeuta floral especializada, certificada para ela recomendar Rescue. Só que às vezes é o que a pessoa precisa Sim. no primeiro momento. E não é que Rescue seja, não tô com vontade de trabalhar, vou recomendar Rescue para todo mundo e era isso. Não. Ele é super poderoso, não é à toa que ele é o pronto-socorro dos Sim, florais, e que se a gente for sim. ver lá, até na história do Dr. Bai, ele diz, conta a história de um pescador que ele praticamente salvou a vida do pescador com o Rescue, né? Não é que Uhum. salvou a vida, ele deu a oportunidade do pescador chegar até o pronto-socorro médico por causa do Rescue, Uhum. porque senão ele não chegava. Então Sim, ele é muito poderoso. E tu vê, o Rescue são 5 flores, sim. E né? poderosos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes menos é mais. E aí, quando eu te Uhum. falo, a gente estava ali vendo Dandelion, Rockwater, não sei o quê. Bom, se tu entende que a paciente precisa, coloca. Mas eu quero sempre levar vocês a esse raciocínio de que vê bem o que ela precisa nesse momento, né? E outra, eu sei que tu tem um amor por Rockwater. Não, E ó, não é que eu queira, eu gravei, mas é sério, Lauren. eu Lembra sei. do dor que eu tava? Principalmente quando a gente começou o curso. Agora, dificilmente. E olha que assim, às vezes, para pegar uma panela de pressão, tudo bem que eu sou Sim, destra, mas me doía para pegar uma panela, sim. entendeu? É, E é. assim, esse tempo que não chegou o floral, que eu te falei que eu tinha o serênio, aí o pescoço começou a ficar meio dolorido, começou a tensão ficar. Eu falo que parece que é uma, entre aspas, né, uma flor meio de fundo, né? Sim. Porque você tendo aquela flexibilidade, você consegue ir fazendo outras coisas. Eu tenho percebido isso também, né? Sim. Que tem Não, uma e a florzinha. gente tem flores que é muito a nossa cara. Eu falo para vocês que empatins devia estar na minha caixa d'água. Eu sou muito empatins. Então, claro, tem flores que é muito a nossa cara, que é muito o nosso perfil e que a gente vai precisar disso em vários momentos da vida. Sim. Mas o que que eu quero te dizer também com isso? Aqui ainda na questão de que, Lauren, eu deveria deixar Willow, Rockwater e Dandelion.
passeia por essas reflexões que a gente está fazendo agora, sabe? Ah, mas menos é mais, tá? Mas ela tem dor na articulação, tá? Mas eu também tive, ah, mas Rockwater foi super importante para mim, tá? Então, é como eu falei esses dias no grupo lá, pega a anotação do teu cliente, como se fosse, coloca o óculos do cliente e olha para Rockwater. Não é a Cris olhando para Rockwater. Porque a Cris é mais do que apaixonada por Rockwater e com toda razão. Mas lê direitinho. Hoje de manhã eu peguei, na prova da Ângela, eu peguei de novo, o que foi? Oak. Olha só, vou até te ler. Oak é super a minha cara também. Foi outra flor que teve muita importância para mim nos meus primeiros tratamentos. Ela teve até grande parcela na responsabilidade da cura da minha enxaqueca. Quando ela digitou Oak ali no rascunho, eu peguei na mesma hora, porque eu disse, não, só um pouquinho, eu tenho Oak Lauren aqui e aqui. Deixa eu ver Oak. Né? Deixa eu ver Oak com o caso esse que eu acabei de dizer para ela. Aí eu fui ler, né? Aí eu vi, tá? Tava super coerente. E aí eu disse para ela, olha, sabia que eu vim ler? E o meu material tá sempre aqui quando eu faço a prova para vocês e tudo, que eu também vou consultar. Então, a gente tem que ter a clareza, Cris, que hoje tu vai receber o teu certificado, mas assim, tu tem que estar sempre estudando. Sim, isso eu percebi muito. Né? Sim. Porque a gente vai ter que olhar para as flores sob a ótica daqueles pacientes, daqueles clientes, e também porque os sistemas vão crescendo. Só não cresce dos sistemas que a gente usa, que a gente conhece, que a gente estudou no curso. Só não cresce porque ele já não está mais aí. Sim. E nem sei, vou te dizer agora, acabei de me dar conta, não sei se não vai crescer, porque foi descoberto uns escritos dele. Sério? Ele jogou fora muita coisa, ele queimou muita coisa, porque ele foi muito julgado na época pela classe médica, mas a filha dele escreveu há pouco tempo, que eu não tenho ainda não foi traduzido, inclusive. E eu não sei, tá, eu acho que ainda não, porque senão a gente já saberia, né? Mas não sei, daqui a pouco acham alguma coisa, é mais remota a hipótese do sistema de Bach crescer aí um pouquinho, mas o sistema de Minas está sempre crescendo, São Germain está sempre crescendo, e a gente vai ter que estar sempre estudando, né? Sim. Por exemplo, outra coisa, Mimulus hilarte. Mimulus hilarte, eu já falei para vocês, eu uso bastante na questão do medo do fracasso, aquela coisa da autoestima e o medo do fracasso. São associações que a gente vai, né? Olha, estudando, eu vi algumas anotações, por isso que até tinha pedido para marcar a prova, lembra que eu te falei? Porque eu sabia que tinham coisas lá que eu não tinha visto, e tem algumas coisinhas juntas, que nem você falou agora do Oak e do Elmi também. Sim. Às vezes a diferença por causa disso e daquilo, entendeu? Uhum. E é por aí mesmo. E é por isso que essa discussão do grupo vai... Nossa, mas olha só, eu não tinha olhado... Olha aqui, ontem eu mandei um vídeo, aquele vídeo, qual foi o vídeo que eu fiz ontem? Então eu não vi, eu vi lá do personagem. Do personagem. Eu preciso assistir o filme. Não precisa, meus vídeos nunca tem spoiler, tá? Mas depois que tu assistir, volta no vídeo que vai ser interessante. Mas aí eu mandei lá no grupo dos Florais de Minas. Aí o pessoal disse, Lauren, nossa, o teu olhar sobre essas flores... Tá entendendo? Que às vezes a troca, assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nessa flor por tal coisa. E aí eu posto lá, e às vezes alguém diz assim, ou até no meu Instagram. Aí esses dias a Edilene disse, eu fiz pro professor do La Casa de Papel. E ela disse, nossa, jurei que ia ter a Grimone. Eu falei, não tinha Grimone, mas bem que podia ter mesmo, sabe? Sim. Então, esse exercício que a gente tem que estar sempre fazendo. E por isso que vocês têm que sentar, quando vão fazer a fórmula do paciente, não é fazer correndo. É sentar e realmente prestar atenção, porque aí é perceber essas coisas que vão vindo, das lembranças que a gente já estudou, que a gente já falou no grupo, cavocar lá uma anotação antiga. E isso que vai fortalecendo o aprendizado, vai dando frutos essas árvores aí, não é mais nem jardim na flor, né? Não é nem mais flor no jardim, já é árvore. E eu por isso. percebi uma coisa que eu ia falar. À medida que nem que você fala que as flores vão pulando, brotando, né? Que nem eu monto hoje, um floral para o meu filho, para minha filha. Aí acontece alguma situação, falei, opa, mas para isso eu poderia usar essa florzinha também. Então, o que eu vou fazendo? Às vezes eu vou anotando. Isso. Eu achava que meu marido era mais um perfil, agora eu já estou achando que ele é mais outro.
É As engraçado, pessoas né? também vão mudando. Daqui a pouco ele tava mais Sim, um perfil de um período e sim, depois, né? também. E depois tu vai entendendo a pessoa como um todo, no sentido de que, tá, mas é muito mais do que um perfil, ela tem essa personalidade, assim. Então, tipo, por exemplo, a Cris, poxa, parece que Rock Water vai ser sempre uma flor de fundo para mim, porque eu preciso de flexibilidade em tudo, que eu percebo no meu corpo, mas não é só nisso. Daqui a pouco tu percebe também no teu, sei lá, nos relacionamentos, enfim, né? Sim, Então, esse olhar que vocês têm que ter, essa clareza que vocês têm que ter, né? Receber o certificado é maravilhoso e vocês estão de parabéns, porque é uma conclusão de um ciclo. Mas a gente sabe que a gente vai ter que estar sempre estudando as sim. flores, né? E o nosso grupo está tão lindo, né? Graças a você, mas está todo mundo tão engajado, né? Tão gostoso isso. É Muito bom. verdade. Não é só graças a mim, não, porque tem a participação de todos, é a soma de todos. Sim, 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 com certeza. Mas assim, né? Lógico, eu digo você porque foi a professora o início, mas ainda mais no final foi como você falou, vai tendo mais desabrochar, uma vai. E uma coisa que eu percebi que em cada atendimento, tem uma florzinha que é minha e é dela. Tem uma coisa em mim, tem uma ligação com ela. É engraçado isso, né? Sim, Nossa, isso eu achei tão bonito, tão perfeito. Assim, por isso que a gente se abraça mesmo, né? De se ajudar. Eu achei muito lindo isso. isso é o mais rico do grupo, realmente. Então, meu amor, Uhum. parabéns. As tuas duas fórmulas estão perfeitas. Não tenho nem o que Obrigada. pensar, assim, te propor, né? É só essa reflexão mesmo de que tu pare e olhe para a fórmula, perceba, será mesmo que eu preciso deixar essas aqui? Como é que faz? Mas essa aqui também abraça tal coisa. Não, mas ó, então faz esse Tem que fazer. diálogo mental, sentindo realmente o cliente, sabe? Olhando de novo. Se precisar, manda uma mensagem quando estiver fazendo. Nossa, sabe aquela hora que tu me falou tal coisa? Me conta, me fala de novo, me conta melhor. Ou tu vai lembrar de como é que estava o rosto do cliente, da cliente falando a respeito daquilo, ou se brotou uma emoção ou não. Porque aí, claro, a gente não anota tudo, né? A gente anota, mas não. Sim, sim. Então, isso também eu gosto de dizer para vocês que não deixem passar muito tempo entre a consulta e vocês sentarem e fazerem a fórmula, porque às vezes tem coisas que a gente Ainda não tá. anota que a gente está fresquinha na memória, né? Sim. E principalmente isso, de saber por que que colocaram. Então não adianta, no final da prova tu estava ali contando, 8 flores. Se tu sabe mostrar para o teu cliente cada uma das flores que está ali, por que estão compondo esse buquê, tá tudo certo. Só que embasa bem. Lembra lá dessa questão do zinnia que a gente conversou ali. Por que zinnia? Entende? Então vai mais Eu a até fundo. contei também por que eu preferi colocar, né? Um sistema, depois outro. Então, como na hora da meu raciocínio eu comecei com um, depois fui para outro, então eu contei para ver se eu não tinha esquecido alguma, porque a gente pode esquecer, né? Também, né? Claro, não, com certeza, com certeza. Eu também faço isso, de contar para ver se está tudo do rascunho, se foi para o computador. Agora sim, tu concorda comigo que eu disse isso hoje lá no grupo? Eu dificultaria imensamente o trabalho de você se eu dissesse agora, Cris, faz esses mesmos 2 casos e só usa flores de bar. Tu não ia passar um trabalhão agora? Ia, ia, com certeza. Não tem. Uma coisa que eu tenho percebido também, por Hum, exemplo, eu não passei para você a questão das farmácias, eu vou passar, não é uma coisa que está assim, porque ainda não estou, né, uhum. focada até nessa captação, a mentoria está chegando, né, as coisas estão vindo, mas assim, eu percebo, por exemplo, uma mariposa lily, eu também posso usar uma flor de Saint-Germain, que é Eleucanta, né, que é também Isso, Eleucanta. Leucampo. Então, de repente, se tem uma farmácia que não trabalha, eu posso usar outro. Tenho pensado Exatamente, nisso, porque eu até exatamente. vi também uma anotação que você falou. Ter um sistema floral vai ficar muito realmente, Sim, né? Pequeno, comprimido. Se eu tenho 2, 3, 4, ótimo. Aí eu exatamente. já consigo, né? O mesmo caso, Pine, High Soap, Dandelion e Rockwater. Tem várias flores assim que a gente pode pensar que, se não dá aqui, dá ali. Mimulus Uhum. tem uma flor, tem momórdica, eu acho, de Minas, que é baseado, que na verdade é a mesma flor, inclusive. E aí, Eles nesse deram um nome caso, os diferente. nomes são um pouquinho diferentes, mas eles tratam, é a mesma flor, nome científico é a mesma, elas tratam sensações e sintomas semelhantes, só que são sistemas diferentes. Mas também acontece terem flores do mesmo nome em sistemas diferentes e trabalharem coisas totalmente Coisas diferentes. diferentes.
São canalizações diferentes. Exatamente. Hibisco da Califórnia é para questões sexuais, se eu não me engano, e hibisco de Minas, hibisco da Califórnia é para falta de libido, problema de orgasmo, dificuldade de orgasmo, né? E hibiscos de Minas é para harmonia de casais. Ah, tem um pouquinho, alguma coisa a ver, mas é diferente, né? Uma coisa é bem relacionada à dificuldade feminina da mulher em se soltar no sexo, em ter orgasmo, não sei o quê. O outro já trabalha o casal, né? Sim. Então, essas coisas que a gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu sou chata com vocês, coloca direitinho o padrão do sistema entre parênteses, porque às vezes uma flor pode confundir o farmacêutico se tem num sistema diferente, né? Tá? Mas, meu amor, parabéns. A tua prova tá... Eu percebo, assim, que tu tem uma linha de raciocínio legal, tu entende o cliente como um todo. Já percebia isso, né? Mas, na verdade, só tô te falando mais uma vez. E as pontuações dos sistemas tá ok, né? Enfim, tu sabe localizar porque que cada flor tá ali. Então, é só sair mais espalhando flores pelo caminho mesmo. E muito sucesso no teu caminho. Vamos, querida. Gratidão, gratidão por tudo, Lauren. Só tenho que agradecer, querida. Tá? E tamo junto. Tem muita coisa ainda para fazer. Sim, na mentoria. E agora, o fato de vocês serem supervisoras das alunas novas vai ser um super aprendizado. Para vocês, para elas, e eu vou estar, claro, dando suporte para ambas, né? Eu vou ter trabalho dobrado, mas não tem problema, porque eu acho que é importante que vocês aprendam, porque é a única coisa que no curso eu ainda não tinha validado, porque todas as outras coisas eu já tenho validação de que vocês alcançam, que vocês replicam. Vocês replicam o meu sucesso na avaliação com o paciente, vocês replicam a minha mente quando pula flores, que eu ouço as pessoas, tudo isso é replicável em vocês. O que eu ainda não percebi com validação, eu percebi um pouco, mas eu preciso validar mais ainda esse método, é de que supervisão vocês são capazes de fazer também. Então, por isso que eu tive essa ideia de dar essa oportunidade, e claro que no início eu vou estar ali cuidando de tudo para verificar, até para vocês não ficarem inseguras. E esse passo vai ser muito importante para ti. Então, todas essas questões de, será que eu diminuo flor? Será que eu não diminuo? Tu vai repensar. Se tu pensou agora na tua prova, tu vai repensar na hora de orientar um outro aluno. Que daí tu, como terapeuta floral, tu sabe que a prof tá por trás e que vai olhar depois, vai te ajudar. Mas no início é a mesma coisa que eu disse para vocês. Faz a fórmula, depois eu avalio. Não é eu faço contigo. É observa a fórmula do teu colega, supervisiona ele, depois eu me manifesto. Eu não vou me manifestar antes. Se tiver alguma coisa muito errada, claro que eu vou te pontuar, claro que eu vou te corrigir, claro que eu vou corrigir o colega. Mas no início, te vira. Porque esse é o desafio que eu quero propor. Sim. Né? Sim. E aí vai ser um super aprendizado para vocês. Com certeza, querida. Tá? Tá bom. Então, tá, o teu certificado já tá prontinho, em seguidinho eu já te mando. Tá? Eu vou divulgar. Isso mesmo. Divulga e me replica, né? Me marca que eu replico, lógico, porque isso é importante. É importante que as pessoas saibam que tu já tá apta a sair espalhando flores oficialmente agora pelo caminho. Com certeza, tá, meu amor? Tá bom, ó. Um beijão. Um beijo bem grande para você, tá? Obrigada, para ti também. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.